Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Saúde Meds. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e hoje vamos abordar um tema essencial para todos os profissionais de saúde que atuam no cuidado pré-natal, que é a gestação com diabetes pré-gestacional. Vamos falar da vigilância fetal ao trabalho de parto, tá certo? Se você não é inscrito, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui sempre eu trago novos conteúdos para você ficar sempre muito bem informado. E aí a gente já começa falando sobre a vigilância fetal na gravidez com diabetes pré-gestacional, né? Bem, a hiperglicemia materna ela exerce efeitos distintos ao longo da gestação, né? Esses efeitos eles variam de acordo com a fase da gravidez em que o feto é exposto à glicose elevada. Então, por isso, o acompanhamento clínico e ultrassonográfico adequado é fundamental para prevenir complicações. E aí a gente fala sobre a fase pré-concepcional e o primeiro trimestre, né? A exposição à hiperglicemia nessa fase inicial está associada a riscos importantes, né? Como, por exemplo, aumento do risco de aborto espontâneo, maior chance de anomalias congênitas, principalmente cardíacas, disfunção placentária que pode causar restrição de crescimento intrauterino, né? E aí existem algumas recomendações práticas. Então, é importante solicitar ultrassonografia precoce no primeiro trimestre para confirmar a idade gestacional. Entre a 18ª e 20ª semana, realizar ultrassonografia morfológica detalhada. Se a gestante apresentar hemoglobina glicada maior que 6,5 a 7%, ali no primeiro trimestre, é indicado um ecocardiograma fetal entre a 20ª e 22ª semana, tá? Essas condutas elas ajudam a identificar malformações cardíacas precocemente e ali planejar as intervenções. E aí, falando sobre o segundo e terceiro trimestre, né? Então, nos trimestres finais, a principal preocupação ela muda, né? Agora, a hiperglicemia tardia pode levar à macrosomia fetal, principalmente com o aumento do abdômen e dos ombros, e com isso aumentam os riscos de distócia de ombro, trauma obstétrico, parto cesáreo, né? Então, é importante considerar a ultrassonografia seriada para acompanhar o crescimento fetal, principalmente se houver suspeita clínica, né? No mínimo, é recomendado uma ultrassonografia no terceiro trimestre, tá? E aí, se o peso fetal estimado estiver abaixo do percentil 10, ou seja, se for um feto pequeno para a idade gestacional, a gente precisa realizar o Doppler da artéria umbilical, né? Com qual objetivo? Avaliar a possível insuficiência útero-placentária, prever desfechos obstétricos adversos e auxiliar na decisão do melhor momento para o parto. Tá? E aí existe o risco de óbito fetal intrauterino, né? Então a associação entre diabetes pré-gestacional e morte fetal, ela já é conhecida desde a década de 50, né? Porém, né, graças à melhoria no controle glicêmico, houve uma redução importante nas taxas de óbito fetal. Né? Estudos mostram que a redução da hemoglobina glicada no início da gestação está associada a redução significativa nas taxas de morte fetal intrauterina. E aí, falando um pouquinho da prática clínica, né, atual, né, que é o monitoramento antinatal, né, o acompanhamento antinatal ele deve ser rigoroso, gente. Então, teste não estressante, né, precisa realizar ali 1 a 2 vezes por semana. Pode ser ali complementado com o perfil biofísico fetal, né? O ideal é iniciar esse monitoramento ali por volta da 32ª semana de gestação, mas é importante ter atenção se a gestante tiver diabetes tipo 1 de longa duração, complicações microvasculares, nefropatia diabética, hipertensão ou já houver diagnóstico de restrição de crescimento intrauterino, a vigilância fetal ela deve começar mais cedo, tá?
Um ponto importante, gente, aí a presença de hiperglicemia não controlada, além de vasculopatias ou outras comorbidades, ali aumenta o risco perinatal, né? O efeito ele é cumulativo. E, portanto, né, os testes antinatais são recomendados para todas as gestantes com diabetes pré-gestacional, independente do tipo do diabetes, seja tipo 1, seja tipo 2 ou formas mistas, tá? E aí, quando a gente fala da correlação entre hemoglobina glicada e óbito fetal, né? Então, quanto maior o valor da hemoglobina glicada, principalmente acima de 6,5, maior o risco de óbito fetal intrauterino, tá? Os dois principais mecanismos patogênicos envolvidos são a hipóxia fetal crônica e a disfunção cardíaca fetal, né? Ambos estão fortemente relacionados com o controle glicêmico inadequado, né? E aí, falando sobre o trabalho de parto e parto em gestantes com diabetes pré-gestacional, né? A gente entra num ponto que é a decisão sobre o tipo e o momento do parto, né? A decisão sobre quando e como realizar o parto de uma gestante com diabetes pré-gestacional deve levar em conta múltiplos fatores. E quais são esses fatores? Primeiro, gente, o bem-estar materno, também o controle glicêmico durante a gestação, né? A presença ali de complicações relacionadas ao diabetes, o crescimento fetal, as evidências de insuficiência placentária e, claro, os resultados da vigilância fetal, né? Tudo isso deve ser considerado para evitar desfechos perinatais negativos, tá? É importante a avaliação anestésica ali no terceiro trimestre, né? Nós não podemos negligenciar a avaliação anestésica, principalmente nas gestantes com disfunção cardíaca ou doença isquêmica, hipertensão pulmonar secundária à apneia do sono, hipertensão crônica, risco tromboembólico aumentado, né? Dessaturação ao decúbito dorsal, né? Comum ali em obesidade severa, ou ainda em casos de suspeita de vias aéreas difícil ou dificuldade para anestesia peridural. Tá? Esses fatores influenciam diretamente no plano anestésico e também na via de parto. Tá? E aí, qual que é o momento ideal para o parto? E aqui entra uma das decisões mais críticas da equipe obstétrica. Né? É preciso equilibrar o risco de morte fetal intrauterino com o risco de prematuridade. Né? Se a gestante estiver bem compensada ali, sem sofrimento fetal, a gestante pode seguir até a 39ª semana, tá? A gestação ali, além das 40 semanas, ela não é recomendada em gestantes com diabetes pré-gestacional, tá? Se houver complicações maternas ou fetais, o parto deve ser indicado antes das 39 semanas, tá certo? E aí tem a questão dos corticosteroides no parto prematuro tardio, né? Então, nos casos em que o parto ele se aproxima da 36ª ou 37ª semana, uma dúvida comum é sobre o uso de betametasona para maturação pulmonar, tá? A recomendação é não retardar o parto apenas para administrar corticosteroides. Por quê? Porque não existe estudo suficiente sobre a eficácia e segurança da betametasona nesse grupo de gestantes e pode haver um risco aumentado de hipoglicemia neonatal, tá? Quando a gente fala da via de parto, né, a via vaginal é preferencial na maioria dos casos, isso por vários motivos, né? O primeiro, menor risco de infecção, menor risco tromboembólico e a recuperação mais rápida para a mãe. Porém, né, se o peso fetal estimado for superior a 4,5 kg, aí pode-se considerar a cesariana eletiva como forma de prevenir distócia de ombro, né, uma complicação grave ali no parto de fetos macrossômicos, né? Então, é importante essa avaliação, tá?
É importante o controle glicêmico durante o parto, né? Então, durante o trabalho de parto ou cesariana, a meta glicêmica ela deve ficar entre 70 e 125 miligramas por decilitro, né? Esse controle ele reduz significativamente o risco de hipoglicemia neonatal, né? E existe algumas condutas práticas, né? Então, durante o trabalho de parto, a conduta mais comum é usar a infusão intravenosa de insulina regular, associada a uma solução glicosada, né? Pode ser dextrose 5% ou dextrose 10%. Se a gestante estiver se alimentando normalmente, em uso de insulina basal, mais bolos em casa, pode-se manter o esquema habitual até a internação, tá? Para cesáreas agendadas, é importante realizar procedimento pela manhã, né? Aplicar metade da dose basal de insulina habitual. E se for diabetes tipo 2, bem controlado, sem insulina na gravidez, a gente pode omitir a dose da manhã, tá? Para indução agendada, é recomendado reduzir a insulina basal na noite anterior e também na manhã do procedimento, tá? Sobre a questão a questão sobre o uso da bomba de insulina ou múltiplas doses subcutâneas, né? Essas estratégias podem ser mantidas em algumas instituições, mas exigem uma equipe treinada, já que o trabalho de parto é imprevisível e pode ser prolongado, né? Então, um estudo de 2023 comparou a bomba de insulina com a insulina intravenosa contínua durante o parto e foi encontrado que não houve diferença significativa no risco de hipoglicemia neonatal entre os dois métodos, tá? E aí, né, quando a gente fala do pós-parto, né, e aí, como funciona? Vamos falar sobre a insulina e a glicemia. Então, após a expulsão da placenta, a necessidade de insulina ela cai rapidamente, né? As primeiras 24 a 48 horas pós-parto, muitas mulheres não precisarão da insulina, tá? Após esse período, né, o que a gente vai fazer? Utilizar cerca de 10 a 30% da dose pré-gestacional, né? Alternativamente, pode-se usar metade a um terço da dose usada no terceiro trimestre, tá? A meta glicêmica no pós-parto ela deve ser de 100 a 180 miligramas por decilitro, visando evitar a hipoglicemia materna e ajustar a dose e a demanda calórica da amamentação que costuma ser alta, né? Então, é importante a gente iniciar a vigilância fetal precoce, manter o controle glicêmico rigoroso desde o início, planejar o parto de forma individualizada, idealmente até a 39ª semana, e é importante monitorar de perto o trabalho de parto e pós-parto imediato, tá? Seu papel como profissional de saúde, o nosso papel como profissional de saúde faz toda a diferença na redução de riscos e a promoção de desfechos saudáveis, tá certo? E com isso, né, nós finalizamos esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que na medida do possível eu estarei respondendo, tá certo? Então, um grande abraço a todos e até semana que vem. Tchau, tchau.